todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, uma boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 6 de maio de 2022. E vamos ao destaque do dia: cooperação em energia, segurança, defesa e infraestrutura. Em visita à Guiana, presidente Jair Bolsonaro discute parceria para a exploração de petróleo e gás. Manuela Castro. Os dois países reafirmaram interesse em fortalecer a troca de informações sobre planos nacionais de energia. Também querem compartilhar experiências sobre regulação no setor de petróleo. E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil. Forma em que os preços da gasolina, etanol e diesel são exibidos nos postos vai mudar a partir de amanhã. Cleide Lopes. O preço dos combustíveis deverá ser exibido com 2 casas decimais nos painéis de preços, para que o consumidor tenha noção exata do que está pagando. E vamos falar dos investimentos do governo na capacitação de agentes de saúde para melhorar o atendimento à população. Tema da entrevista do dia com o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Hélio Angotti Neto. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Bron. E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br. Mais investimentos na atenção primária de saúde. 200 mil agentes de saúde serão treinados para prevenir, identificar e orientar pacientes com doenças como diabetes e obesidade em todo o país. E quem traz os detalhes dessa novidade é Hélio Angotti Neto, secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde. Boa noite, secretário. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nazi. Boa noite a todos aqueles que estão nos ouvindo. Secretário, o programa Saúde com a Gente vai qualificar agentes de saúde em todo o país. Quais as áreas de qualificação? Essa qualificação, que vai envolver a educação profissional de centenas de milhares de pessoas, envolve técnico em agente comunitário de saúde e técnico em vigilância da saúde, com ênfase em combate a endemias. Então, são 2 cursos ofertados de uma vez só. Certo, secretário. E por que o governo sentiu a necessidade de capacitar esses profissionais? Essa capacitação, antes de tudo, ela vem fundamentada numa lei que foi publicada em 2018, aumentando as habilidades, competências previstas para esses profissionais. E quando nós olhamos para a realidade da atenção primária à saúde, para o SUS no Brasil, que está lá dentro das comunidades, esses profissionais estão muito próximos das famílias e eles compõem uma grande força de trabalho que tem um potencial enorme para melhorar as ações de promoção da saúde, prevenção da doença. E nós acreditamos no papel da educação e no papel de transformar a vida dessas pessoas e das famílias às quais eles terão acesso. Como o senhor falou, agora os agentes de saúde eles trabalham mais diretamente com a população. O senhor acredita que esse contato vai permitir uma abordagem mais ampla e rápida no caso de doenças endêmicas, como obesidade e diabetes, por exemplo? Sim, até as competências que eles treinarão para executar na comunidade, para agir junto às famílias, como medir glicemia capilar, pressão arterial, isso tudo ajudará no diagnóstico precoce de uma série de doenças que acometem muitas pessoas no Brasil. E aí entra toda uma necessidade de educação em saúde da população, em prevenção dessas doenças, evitarmos que elas se agravem. Então, diabetes, hipertensão arterial sistêmica, alguns pacientes com síndrome metabólica, obesidade, então que precisam de orientações melhores e que muitas vezes não têm o diagnóstico de sua situação, estão nas comunidades, mas ainda não acessaram o SUS de fato. Então esses agentes são de fato promotores de saúde. E os agentes de combate à endemia também localizarão focos de várias doenças transmissíveis. Então, são 2 classes profissionais que vão ajudar demais o nosso país. Já ajudam e poderão ajudar muito mais. Um grande potencial a ser mobilizado para o SUS. Agora, secretário, os dados obtidos por esses agentes, eles vão aí compor uma base de dados do Ministério da Saúde para a definição de políticas públicas específicas para essas doenças? Sim, quando nós descobrimos na população qual o perfil glicêmico
da comunidade. Esse dado virá à tona de uma forma mais transparente, mais em tempo real do que vinha antes. Há toda uma mobilização do governo, por exemplo, na criação de políticas baseadas em indicadores de saúde, o Previne SUS. Então, nós temos aí agentes de saúde que poderão coletar esses dados na comunidade e trazer rapidamente esses dados para que eles fiquem, então, transparentes ao gestor e que para que novas políticas públicas de saúde possam ser elaboradas de forma mais efetiva. Secretário, qual o investimento no programa e quantos agentes devem ser qualificados? A previsão inicial é de qualificação em nível técnico de 200 mil pessoas, 200 mil agentes serão capacitados, então, em nível técnico. E o investimento feito é de 388 milhões, aproximadamente, com a parceria do CONASEMS, dos secretários municipais de saúde, e também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eles têm sido ótimos parceiros nesse grande empreendimento de educação na saúde. E como é que vai ser essa formação? As aulas serão presenciais? Como é que eles vão aprender? É uma metodologia especial, viu, Nazir? Essas aulas serão híbridas. Nós teremos um componente de educação à distância feito de uma forma centralizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tivemos editais para contratar conteudistas, professores para fazer esses conteúdos com altíssima qualidade. E, em paralelo, eles farão o que nós chamamos de dispersão em serviço, aprendizagem no local de trabalho, na comunidade, junto a preceptores que vão ser escolhidos, trabalharão ali junto ao gestor municipal e poderão, então, aplicar na prática o que eles estão vendo na teoria. Então, é um modelo inovador, utilizará tecnologias inovadoras e uma metodologia especialmente voltada para a educação no trabalho. E, secretária, a adesão ao programa é voluntária? Como é que é feita a seleção desses profissionais? Sim, a adesão é voluntária. Houve primeiro uma adesão dos municípios. Tivemos a adesão de 98% dos municípios brasileiros, uma enorme adesão. A gente ficou muito feliz com isso. E depois veio, então, a etapa da adesão dos agentes propriamente ditos. Então, é uma adesão voluntária. Eles precisam estar cadastrados devidamente no ESC-INES. Eles precisam ter o ensino médio ou estarem cadastrados na educação de jovens e adultos, e aí poderão fazer o curso. E estamos viabilizando todas as formas de apoiá-los nisso daí. Secretário, as inscrições para o curso já foram encerradas. Quais são aí os próximos passos? Quem não foi selecionado pode recorrer? Como é que vai ser? Na verdade, todas as inscrições estão sendo avaliadas e homologadas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É um trabalho que vocês imaginem, né? Estamos falando aí de mais de 200 mil pessoas. Então, é um trabalho exaustivo e nós estamos agora nessa etapa, preparando para homologar todas essas inscrições, ver se houve alguma necessidade de enviar mais documentos e algumas dessas inscrições ou não, se está tudo jóia. E aí a gente começa, de fato, as aulas, né? As aulas vão começar e, enfim, teremos aí 10 meses de aulas contínuas e, ao fim desses 10 meses, a gente tem a expectativa de 200 mil pessoas elevadas profissionalmente a um novo patamar. E essa atuação dos agentes, o senhor acredita que vai trazer um benefício já imediato para a população? Sem dúvida nenhuma. No próprio curso, como ele utiliza uma metodologia inovadora, o que nós já prevemos é que, durante o curso, ele já começa a exercer as novas competências. Então, ele já alimenta com dados a atenção primária à saúde. Esses dados já chegam ao Ministério da Saúde, eles já levam benefício à população. Então, de fato, é uma educação no trabalho que qualifica o trabalho imediatamente. Isso aí ele pode reduzir o agravamento de doenças e também os custos de tratamento futuramente? Com certeza, Nazir, com certeza. Se você identifica precocemente, por exemplo, um paciente com hiperglicemia e depois esse diagnóstico de diabetes, por exemplo, é confirmado, é feito no âmbito de um consultório médico, na unidade básica de saúde, a tempo, esse paciente então sofre uma intervenção terapêutica no momento adequado, ele consegue controlar a sua dieta. E aí nós podemos evitar, por exemplo, no caso da diabetes, uma evolução para um pé diabético, cegueira, necessidade de diálise, uma série de doenças que a diabetes pode trazer quando ela fica descontrolada há muito tempo. Então, se esses pacientes que estão lá na comunidade doentes, adoecidos, e não estão identificados, passam a ser identificados mais precocemente,
o panorama muda completamente. Nós estamos falando aí realmente de prevenção de doenças e promoção da saúde, diagnóstico precoce e tratamento em tempo de realmente impactar positivamente a vida dessas pessoas. E o senhor acredita que é um programa que pode servir de exemplo para outros países? Sim, é um programa inovador, é um programa de escala continental. Estamos falando aí de aproximadamente, no mínimo, 200 mil pessoas com um upgrade, uma verdadeira elevação de nível profissional numa oferta educacional simultânea de 2 cursos. Então, é um programa de escala continental e com esse uso dessas tecnologias inovadoras a gente realmente vê acontecer uma nova forma de educação profissional, de educação no trabalho e de educação no âmbito do nosso Sistema Único de Saúde. É um exemplo para o mundo inteiro. Certo. Secretário, para a gente encerrar, quais são os canais para obter informações sobre o programa e até para quem está lá esperando para fazer o curso? Perfeito. Pode procurar na internet, Ministério da Saúde, Programa Saúde com a Gente, ou também tem o e-mail que vocês podem mandar mensagem lá, saúdecomagente, tudo junto, @saude.gov.br, e tem também o site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde estão vários editais, várias informações, que é saúdecomagente, tudo junto, .ufrgs.br. Tá joia. Conversamos com Hélio Angotti Neto, secretário de Gestão do Trabalho, da Educação na Saúde do Ministério da Saúde. Secretário, muito obrigada pela entrevista aqui à Voz do Brasil. Eu que agradeço. Muito obrigado e até a próxima. E começa amanhã uma campanha com o objetivo de melhorar o acesso às vacinas para a população que vive em região de fronteira. Vão ser oferecidos todos os imunizantes do calendário nacional para 1.300.000 pessoas em 10 estados. O público-alvo são os moradores de 33 cidades gêmeas, aquelas que fazem fronteira com cidades estrangeiras e onde existe grande deslocamento diário entre países. O secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, faz um convite para que a população atualize o cartão de vacinação. Nosso país tem o maior programa de vacinação pública do mundo, o nosso PNI, no qual temos a cada ano distribuído cerca de 300 milhões de doses de vacina para inúmeras doenças imunopreveníveis. Portanto, pai, mãe, responsável, adulto, vá a um posto de vacinação. Leve suas crianças e vá a um posto de vacinação e atualize sua caderneta de vacinação. O lançamento da campanha será em Tabatinga, no Amazonas, fronteira com a Colômbia. A campanha será desenvolvida em 14 etapas e vai até o dia 10 de novembro. Cooperação nas áreas de energia, segurança e defesa, segurança alimentar e infraestrutura foram os destaques da reunião do presidente Jair Bolsonaro com o presidente da Guiana. Os 2 chefes de Estado se reuniram hoje em Georgetown, capital do país vizinho, e também discutiram acordos de comércio. No ano passado, as trocas comerciais entre os 2 países registraram um saldo positivo para o Brasil. A República da Guiana, ex-colônia inglesa, localizada ao norte do Brasil, começou a explorar petróleo há 3 anos. Segundo as empresas que atuam na área no país, a produção pode chegar a 1.200.000 barris de petróleo e gás até 2027. O engenheiro de petróleo Alex Mate, brasileiro que trabalha na Guiana, fala sobre os investimentos do setor no país vizinho. Atualmente, a Guiana, para você ter ideia, é o maior projeto de perfuração de petróleo em todo o mundo. Está concentrado aqui. Os investimentos nesse país são enormes. A exploração de petróleo foi um dos temas abordados na reunião do presidente Jair Bolsonaro com o presidente da Guiana, Mohamed Irfan Ali. Os 2 países reafirmaram interesse em fortalecer a troca de informações sobre planos nacionais de energia. Também querem compartilhar experiências sobre regulação no setor de petróleo e gás e colaborar na prevenção de acidentes por derramamento de petróleo. O presidente Bolsonaro falou sobre as negociações na área. A Guiana tem um grande futuro pela frente, em especial pelo seu potencial de óleo e gás. Na questão de óleo e gás, temos uma gigante brasileira chamada Petrobras, que cada vez mais se torna uma realidade para cooperar com a Guiana. Trouxemos para tal o nosso ministro das Minas e Energia, que debateu o assunto com muita profundidade. Além de energia, os 2 chefes de Estado também trataram de cooperação em segurança e defesa, segurança alimentar e infraestrutura.
Brasil e Guiana decidiram estabelecer um grupo de trabalho que vai avaliar a possibilidade de construir um corredor rodoviário entre Boa Vista, em Roraima, e Georgetown, capital da Guiana, com o objetivo de intensificar os fluxos de comércio e de investimentos. O grupo também deve identificar parceiros privados e instituições financeiras internacionais que possam apoiar a iniciativa. Na preparação do encontro, equipes dos dois países concluíram negociações para acordos sobre transferência de pessoas condenadas e sobre a cooperação entre a Força Policial da Guiana, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. De Georgetown, na Guiana, Manuela Castro. Ampliar negociações de fertilizantes e de produtos agropecuários. E ampliação de investimentos no Brasil. Você vai ouvir daqui a pouco detalhes da viagem de comitiva do Ministério da Agricultura a países da África e Oriente Médio. A forma de exibição dos preços nos postos de combustível vai mudar. A partir de amanhã, os painéis deverão mostrar preços com apenas 2 números depois da vírgula. Nos postos de combustível, os preços são exibidos com 3 casas decimais. Aqueles 3 números depois da vírgula no valor. Para o motorista Guilherme de Freitas, morador de Brasília, um número a mais confunde o consumidor. Aquele número no final era sempre confundir a gente, né? Era 7,49,9. Por que já não colocava 7,50, né? Porque praticamente com aquele 9 no final não era 7,49, era 7,50. A partir desse sábado, a maneira como o preço da gasolina, etanol e diesel é exibido nos postos vai mudar. O preço dos combustíveis deverá ser exibido com 2 casas decimais nos painéis de preços, para que o consumidor tenha noção exata do que está pagando. Além de deixar o preço do combustível claro para quem vai abastecer o veículo, a nova norma também tem como objetivo mostrar esses valores na forma padrão da moeda brasileira. A medida agradou ao motorista de aplicativo Jovenilton de Brito. Com essa resolução nova aí, vai melhorar para todos nós, consumidores, que esse preço vai ser o real agora, que vai ser aparecer. Você estará sabendo realmente o que você está pagando, né, ali na bomba e também nos letreiros dos postos. As bombas de combustível vão poder continuar exibindo as 3 casas decimais, desde que o último número seja 0 e fique travado no momento do abastecimento. Como explica o presidente do Sindicato dos Combustíveis do Distrito Federal, Paulo Tavares. Porque são 300 mil bombas em todo o território nacional, seria muito difícil modificá-las, trocar painel e mexer nas suas configurações. Segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, a medida não trará impactos no valor final dos preços dos combustíveis. Reportagem Cleide Lopes. As inscrições para o Enem começam na próxima terça-feira, dia 10, e com novidades. Os estudantes vão poder pagar a taxa de inscrição com Pix ou cartão de crédito. Pelo 4º ano consecutivo, a taxa do exame não teve aumento e vai custar R$ 85. O pagamento da taxa de inscrição também vai poder ser feito por meio do tradicional boleto bancário e pago em qualquer banco, casa lotérica, aplicativos bancários ou agência dos Correios. Jordânia, Egito e Marrocos. Países exportadores de fertilizantes para o Brasil que ajudam na nossa produção agrícola. E que também são destino dos nossos produtos agropecuários. Para ampliar as negociações e estreitar esses laços comerciais, uma comitiva do Ministério da Agricultura começou uma visita aos 3 países. A comitiva, liderada pelo ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes, começa a missão na Jordânia, onde o principal tema será o fornecimento de fertilizantes à base de potássio para o Brasil. A agenda por lá começa neste sábado, com reuniões em empresas produtoras. O ministro Marcos Montes também terá encontros com os chefes das pastas da agricultura e da indústria no país. Em seguida, a missão segue para o Egito, onde o foco estará nos fertilizantes
fertilizantes nitrogenados. Também estão previstas reuniões com autoridades e representantes do setor. Por último, a delegação vai para o Marrocos, segundo maior produtor mundial de fertilizantes à base de fosfato. Além de ampliar a negociação de fertilizantes, o ministro da Agricultura, Marcos Montes, destacou que o objetivo da viagem é reafirmar esses países como destinos comerciais dos produtos brasileiros. Falar de fertilizantes, claro, cada um com sua especificidade. Por exemplo, Jordânia, potássio, Egito, nitrogenados, Marrocos, fosfatados, mas também aproveitando essa viagem para consolidar os nossos produtos agropecuários nesses 3 países. Por isso, uma viagem, eu acredito que terá sucesso. No ano passado, o Brasil importou mais de 1 bilhão e 600 milhões de dólares em fertilizantes do Marrocos. Durante a agenda no país, a comitiva vai visitar uma usina da OCP, empresa estatal que atualmente é a maior fornecedora de fósforo para o país. O retorno da delegação ao Brasil está previsto para o dia 14 de maio. Reportagem Graziela Mendonça. Você já deve ter ouvido essa música, mas ao som da banda de rock norte-americana Guns N' Roses. Os sucessos da banda estão sendo tocados pela Orquestra Petrobras Sinfônica para aproximar o público da música clássica. E para celebrar os 35 anos de parceria, a orquestra vai percorrer entre maio e julho Brasília, Recife, Vitória, Belo Horizonte, Curitiba e São Paulo. Vão ser apresentações para crianças e adultos. No lugar da guitarra, violinos elétricos, violoncelos, trompas, flautas e trompetes. O clássico do rock and roll Sweet Child O' Mine, do Guns N' Roses, ganhou uma nova roupagem nas mãos dos músicos da Orquestra Petrobras Sinfônica, que vai fazer uma turnê pelo país durante os meses de maio, junho e julho, para celebrar os 35 anos de patrocínio da estatal. É a primeira turnê desde o início da pandemia. O concerto Guns N' Roses Sinfônico traz alguns dos maiores sucessos da banda norte-americana liderada por Axl Rose, como Welcome to the Jungle e a romântica Patience. A gerente de patrocínio e eventos da Petrobras, Alessandra Teixeira, lembra que a orquestra também faz diversas apresentações gratuitas e que, por meio da estatal, o governo federal vem apoiando a cultura no país há 35 anos. A ideia nossa é sempre buscar, valorizar e patrocinar projetos que aconteçam em todo o país, para que a gente possa ter essa presença realmente da cultura a partir do nosso investimento em cultura que contemple o maior número possível de cidades e de públicos. Para as crianças, a orquestra preparou uma apresentação especial que une música clássica e animação com o lançamento do álbum Mundo Bita Sinfônico. Olá, pessoal. Eu sou o maestro Felipe Prazeres, que estará à frente da Orquestra Petrobras Sinfônica na sua turnê 2022, tocando 2 shows muito bacanas feitos pela Orquestra Petrobras Sinfônica. Se eu fosse vocês, eu não perderia por nada. Para saber mais sobre a orquestra e os concertos, acesse petrobrasinfonica.com.br. Reportagem Jéssica Gonçalves. Depois de um mês da campanha nacional de vacinação contra a gripe, 25% dos brasileiros dos grupos prioritários que devem ser vacinados nas 2 etapas estão imunizados. Fazem parte desse grupo gestantes e mulheres que deram à luz há até 45 dias e crianças com mais de 6 meses e menos de 5 anos de idade. A nova fase da campanha de vacinação inclui ainda povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente. Idosos e trabalhadores de saúde que não se vacinaram na primeira etapa da mobilização vão ser atendidos nesta segunda fase, que segue até 3 de junho. A meta é atingir pelo menos 90% de cobertura vacinal. A Força Nacional de Segurança Pública vai atuar na Reserva Indígena Paracanã, no Pará. Os agentes vão apoiar atividades de preservação da ordem pública por 15 dias, em conjunto com outros órgãos de segurança do Estado. A Polícia Federal encontrou no último sábado
3 corpos na reserva indígena, que fica ao leste do estado, próxima ao município de Novo Repartimento. Estão sendo realizados exames periciais no local para identificar as vítimas e causas das mortes. O Ministério da Justiça e Segurança Pública também autorizou o emprego da Força Nacional em apoio à Polícia Federal na terra indígena Serrinha, no estado do Rio Grande do Sul, por mais 60 dias. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana. Boa noite para você e até segunda.